pessoas que mais sofrem nesse período de pandemia que estamos vivendo, pela saúde e paz do mundo, por toda a humanidade, para que todos estejam abertos a colaborar com o bem maior. Missa do 5º domingo da Quaresma. Irmãs e irmãos, que neste 5º domingo da Quaresma, participando desta Eucaristia, comendo de sua carne e bebendo do seu sangue, somos fortalecidos para vencer todas as situações de morte. Nesta campanha da fraternidade, a Igreja no Brasil se coloca na atitude de valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor da vida. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Cristo nos reúne, mesmo à distância, nesses dias de precaução, de combate à pandemia do coronavírus. O amor de Cristo nos une, e nos une no seu corpo místico, que é a Igreja, pela graça da fé. Iniciando nossa liturgia da Eucaristia, vamos nos colocar diante do Senhor e pedir a Ele perdão por nossas faltas, pedir a Ele a graça de celebrarmos com o coração purificado, iniciando dessa maneira o 5º domingo da Quaresma. Reconheçamos nossas faltas. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, Pai bom e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o anúncio da palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, saberei que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
No Senhor toda graça e redenção. Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido e morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio de seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente chamado Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e também de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos seus discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele.
Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã, Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um manto. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, pelo nosso arrependimento, que Deus perdoe nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, em oração, iniciamos nossa 5ª semana da Quaresma com esta mensagem bela que a palavra de Deus nos apresenta hoje, mostrando nosso Senhor
como soberano da vida e da morte. Com esta mensagem, nos convidando a confiar nele, que é Senhor e que é maior que a morte, e nos convida a sair do túmulo. Na primeira leitura, nós encontramos esta mensagem no livro do profeta Ezequiel. O povo estava no cativeiro, o povo estava no desânimo da fé, na descrença, o povo estava na tristeza. O profeta anuncia que Deus vai tirar o povo dessa sepultura. Ó meu povo, eu vou abrir vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. É uma mensagem profética que nos toca de maneira muito marcante nos dias atuais. Nosso povo, a humanidade, experimenta esta sensação da sepultura com a sensação de medo. Há medo, há tristeza, mas há a palavra de Deus que nos chama para confiar nele e que nos pede para abrir o coração, pois a sua graça vem em nosso socorro. Claro que existem outras sepulturas, a sepultura da maldade, na qual muita gente está mergulhada, e que é preciso sair, deixar para trás, se libertar das seduções do mal. A sepultura da ganância, dos vícios, que muitas vezes levam nosso povo à destruição. Os vícios do comer, ao beber, ao poder, têm destruído tanta gente. Os medievais já diziam, e é uma verdade, às vezes a mesa mata mais do que a guerra. Mas aqui mesa é simbólico. É o comer, é o impulso vicioso que pode nos arrastar para o desequilíbrio. Deus nos chama para sair da sepultura. Deus vem ao nosso encontro para sair dessas sepulturas. E vem também ao nosso encontro na pessoa do seu Filho para nos sair da sepultura física, a morte natural, na qual um dia Ele, somente Ele, pode nos fazer e nos tornar vencedores e vencedoras com Ele, na ressurreição definitiva. Uma imagem dessa vitória encontramos no Evangelho proclamado, em que nosso Senhor chama Lázaro de volta da região da morte. Se podemos falar assim, na cultura judaica clássica, tinha uma tradição muito bela, que quando alguém vai para uma família, quando alguém vai para uma casa, se passar de 4 dias, agora pertence àquela família, não é? Vejam que Jesus ressuscita ao 3º dia. Ele não se torna um habitante da região da morte. No 3º dia, ele quebra os grilhões da morte e ressuscita vitorioso. Mas Lázaro já estava no 4º dia, já era um habitante da região da morte. Já tinha, não é, perante a tradição judaica clássica, se tornado definitivo, alguém que desceu aos ínferos, à região da morte. Jesus se apresenta como Senhor da vida e da morte. Chama Lázaro de volta. Mostra que as amarras da morte não podem conter a sua força divina. E Jesus não minimiza a dor da morte, ele chora a dor dos amigos e das irmãs de Lázaro, ele chora a dor humana. Ele estremece por 2 vezes na narrativa, diz que ele estremece porque ele também entrevê a sua experiência da morte, que se aproximava. A morte de Lázaro é para o Messias uma profecia
de sua própria morte. Mas ele se apresenta como de fato é: a vida, o Verbo de Deus, o Logos, que por amor se faz presente na humanidade para tirá-la da escuridão da morte. Dizemos isso na noite do Natal. Aquele povo que estava nas trevas viu brilhar uma grande luz. É a chegada do Messias. E aqui ele se apresenta de novo como luz para Lázaro, para as irmãs de Lázaro e para a humanidade. E chama Lázaro com força. Observem como é enigmática a descrição. Lázaro saiu do túmulo com as mãos e os pés amarrados com os lençóis mortuários. Então ele não podia caminhar. É a força de Jesus que o traz. E em seguida ele diz: soltai-o e deixai-o caminhar. É claro que não é a ressurreição plena, é um sinal, é uma profecia. A ressurreição definitiva não é voltar para as condições naturais, é o nosso eu natural que se diviniza em Cristo, se eterniza nele. Jesus mostra sua força, fazendo Lázaro voltar às condições naturais mais uma vez. Meus irmãos e irmãs, vamos confiar no Senhor. Estamos na Quaresma, Ele nos chama para sair das sepulturas do pecado, Ele nos chama para sair das sepulturas do medo, e não sozinhos ou sozinhas, Ele está conosco. Nós rezamos no Salmo, e esta verdade é essencial na nossa fé, não é? Vamos repetir de novo: no Senhor toda a graça e redenção, toda a vida, toda a bênção com que Deus nos enriqueceu ao nos dar vida e nos enriquece ao nos salvar. Contemplemos finalmente, concluindo nossa reflexão, a beleza, profética das duas imagens da mulher no texto de hoje, Maria e Marta. Vocês lembram a narrativa de Lucas, né? Marta é aquela trabalhadora, incansável, que está preocupada ao receber Jesus em casa. Ele era amigo da família. E Jesus diz: Marta, você está muito agitada. E Maria, aquela que escolhe ficar aos pés do Mestre para escutar a sua palavra. De novo encontramos as duas irmãs aqui. Marta, quando ouve que Jesus se aproxima, sai veloz ao seu encontro. Continua aquela mulher disposta, agitada, mas para agradar ao Senhor. Mesmo naquele dia em que recebeu a lição, era para agradar o Mestre que o recebeu. E agora vai ao seu encontro, porque coloca nele sua esperança, sua fé. E Marta, ao encontrar-se com Jesus, tem esse diálogo profundo, teológico, e ela professa a fé da igreja. Nas páginas de São João, não é São Pedro quem diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É Marta. É nos lábios desta mulher que São João coloca a profissão de fé solene. Eu creio firmemente, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. A confissão de Pedro, que é a confissão dos apóstolos, que é a confissão de fé da igreja, João coloca nos lábios de Marta. É também mensagem de Deus para nós, que nos fortalece na fé, para gritarmos também com Marta e com Pedro, nesses dias difíceis que estamos passando. Nós cremos, Senhor, que tu és o Filho de Deus e tudo podes. E Maria é aquela que não se apressa antes de ouvir Jesus. Mesmo em meio à dor, ela continua lá na sua meditação, mas quando Marta volta e diz ao seu ouvido: o Mestre te chama, ninguém pode segurar Maria. Ela se move pela palavra do Cristo. É mensagem de Deus para nós. Às vezes também basta qualquer grito, qualquer voz que chega ao nosso ouvido
somos tentados a acreditar, às vezes inclusive na mentira. Está cheio de fake news aí, e autoridades mentirosas dizendo para o povo que não há um risco, quando há um risco. Isso não deve nos mover. Quem nos move é a fé em Cristo, é a palavra da verdade. Quando Maria ouve, o Mestre te chama, ela vai aí. De lá, tudo de bom pode vir. A vitória, o conforto, a força. E ela vai ao encontro, e também ela é conduzida com todos e com todas pelo Senhor à luz da vida, na vitória que Ele demonstra. Com Marta e com Maria, vamos também vivenciar esta quinta semana da Quaresma. Como Marta, com esta disposição de fé que professa com vigor: eu creio, Senhor, que Tu és o Messias. Com Maria, como nos ensina São Paulo na segunda leitura, com esta sabedoria interior, com esta intimidade com o Mestre que nos faz e que nos torna capazes de nos mover pelo Espírito. Não é uma vida impulsiva, diz São Paulo na segunda leitura. Renascemos pelo Espírito, pela graça do batismo, aqui temos a pia batismal, para vivermos impulsionados pelo Espírito. O Espírito que nos impulsiona e que nos adorna com a sua força. Que esta semana seja frutuosa, que nosso recolhimento social, nosso isolamento social seja sensato, seja sábio, seja marcado pelos adornos da fé cristã, pela oração naqueles momentos que podemos nos colocar reservadamente diante do Senhor, pela serenidade de que estamos prestando um serviço a Deus, à humanidade, com a nossa paciência, com os nossos cuidados na higiene, com o nosso parar a circulação para vencermos esta adversidade à saúde. É uma caridade, é um ato de amor. Não é uma fuga, é um enfrentamento sereno, sensato, enquanto trabalhamos como família humana, na pesquisa, na organização e no cuidado. Sobretudo no cuidado com os que contraem o vírus conosco, com os que trabalham, nas casas de saúde, nos hospitais, homens e mulheres que já começam a ficar extremamente esgotados. Mas a força de Deus vem ao nosso encontro. Portanto, vivenciamos nossa semana com a força que nos convida a ter Marta pela fé no Cristo, com a sabedoria com que nos convida Maria, que nos ensina a nos mover pela sua mensagem, pela sua palavra. E que o Senhor, que vem ao nosso encontro, sempre nos assista e caminhe conosco, sempre para nos tirar dessa inércia, dessa situação difícil, porque nele, como dissemos no Salmo, encontramos toda a graça e copiosa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Me alonguei um pouquinho na reflexão. Vamos juntos professar nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, manifestando nossa confiança na misericórdia de Deus, que cura e salva, apresentemos a Ele as nossas preces. A cada invocação, vamos rezar juntos, dizendo: Senhor da vida, ouvi vosso povo. Todos.
Senhor da vida, ouvi vosso povo. Que a vossa igreja, Senhor, nunca se canse de anunciar a vida que vence a morte. Nós vos pedimos, Senhor da vida, ouvi vosso povo. o vosso Espírito que tudo recria, assisti a todas as pessoas que estão perdendo a esperança e o ânimo diante de tantas situações de morte, violência e injustiças. Nós vos pedimos, Senhor da vida, ouvi vosso povo. dai aos jovens a motivação no engajamento em ações de cuidado mútuo, especialmente de outros jovens em situação de sofrimento e desesperança. Nós vos pedimos, Senhor da vida, ouvi vosso povo. Olhai com amor, Pai misericordioso, para os profissionais da saúde nesses dias tão difíceis, para as famílias do nosso país, dos demais países, em especial da Itália e da Espanha, para as vítimas fatais do coronavírus e para os seus familiares. Derramai o vosso conforto, a vossa graça e ajudai-nos a guardar a fé e iluminai nossa inteligência nos caminhos e nos passos do vosso Filho para vencermos esta adversidade. Por isso nós vos pedimos, Senhor da vida, ouvi vosso povo. Deus da vida, Deus da esperança, ouvi as nossas preces que brotam do nosso coração, cheio de confiança e esperança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos preparar nosso ofertório. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos juntos, andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele cuida e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos juntos, andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos juntos, andemos, eis o tempo de conversão. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas, que, formados pelos ensinamentos da fé, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e é necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Verdadeiro homem,
Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto nós esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, vos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom Fernando, nosso bispo auxiliar Dom Limacedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos
tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Esse instante da liturgia que dedicamos à paz e há alguns dias, a pedido do nosso bispo, foi suspenso. Vamos guardar um pequeno silêncio, pedindo a Deus que leve esta paz aos corações daqueles familiares que tiveram entre os seus entes queridos vítimas fatais do coronavírus, aquelas famílias que têm pessoas se recuperando, preocupadas, aflitas, que leve esta paz aos corações, paz que não nos afasta do perigo, mas que nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá fé para atravessá-lo, para vencê-lo e para enfrentá-lo com a graça de Deus. Cantemos ao Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre, diz nosso Senhor. Eis o Cordeiro de Deus
aquele que tira o pecado do nosso coração e tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terminando nossa celebração, queremos desejar a vocês uma feliz semana. Queremos continuar unidos na fé, na amizade, como igreja. Acompanhe nossa participação, nossas atividades durante a semana. Temos sempre 4 horários especiais, às 7 da manhã, ao longo da semana. Temos também aos domingos a celebração. Às 10 da manhã, aos domingos, temos a Santa Missa. E durante a semana temos programas pastorais, atividades formativas. À tarde, às 5 da tarde, a celebração, e às 7 da noite. Hoje também à noite teremos a Santa Missa na Matriz das Graças. Por favor, na medida do possível, compartilhem no endereço eletrônico, divulguem nas redes sociais. Pedimos com espírito evangelizador e também de comunhão, porque juntos e com Deus somos mais fortes e mais.
Também pedimos, na medida do possível, depois do momento oportuno, durante a semana, a sua colaboração, a sua oferta. A Pastoral da Comunicação, em alguns momentos, apresenta o número da conta da paróquia. Se alguns momentos de passagem pela Matriz das Graças, com segurança, alguma oferta pode ser dada no envelope, ou se puder oferecer a sua ajuda, Deus nos dá muito mais e vai nos dar. Por isso pedimos, confiando na sua bondade, pois Ele nos recompensa sempre. Nenhum ato de amor lhe passa despercebido pelo seu coração amoroso. São Marcos, no seu Evangelho, nos lembra, inclusive, nem um copo de água dado por amor a Ele ficará esquecido. Mas, mais do que pela sua recompensa, é porque Ele é maravilhoso e tudo merece de nós, que dele também recebemos tudo, o ser e todas as graças. Invoquemos a sua bênção, que esta semana Ele nos assista e nos ajude a vencer todas as dificuldades e aprovarmos nas nossas atividades familiares e sociais, na continuidade da nossa caminhada, como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Continuemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.